Então, meus amores, dando continuidade às nossas aulinhas de hoje, agora vamos assistir a aula de geografia. Nós estamos falando sobre o espaço, né, sobre a cidade, sobre o lugar onde vivemos. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a cidade e os elementos que compõem, né, que a compõem. E hoje nós vamos ver os diferentes pontos de vista. Você sabia que nós podemos observar tudo à nossa volta, como pessoas, objetos, lugares, de diferentes pontos de vista, né? Nós podemos observar na visão frontal, que é de frente, podemos observar na visão oblíqua, que é inclinada e de frente, e também podemos observar na visão vertical, né, que é de cima para baixo. Então, meus amores, primeiro a gente trouxe um videozinho e trouxe também alguns coleguinhas para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre os diferentes pontos de vista. Vamos lá? Oi, crianças! Como vocês estão? Hoje a tia Aline trouxe para vocês uma aulinha bem legal de geografia sobre pontos de vista. Vou apresentar para vocês o que é visão frontal, vertical e oblíqua. Mas para isso, eu trouxe para vocês alguns convidados especiais. Vamos conhecê-los? Divirtam-se! Olá, criança! Eu sou a Pati e vim te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível observar objetos, lugares, pessoas e tudo à nossa volta de diferentes pontos de vista? Um dia na minha sala, minha amiga Camila estava observando a carteira dela. No momento, não entendi nada, mas depois a Camila me explicou tudinho. Veja como aconteceu. A Camila começou a observar a carteira de frente. Eu fiquei curiosa para saber o que ela estava enxergando. Então, olha só o que ela viu. Esta foi a visão da Camila, olhando a carteira de frente. Ela teve, então, uma visão da carteira em visão frontal. Depois, a Camila ficou em pé e começou a observar a carteira de cima para baixo. Veja só o que a Camila viu. Olha, esta foi a visão que a Camila teve olhando de cima para baixo. Ela viu a sua carteira em visão vertical. Quando ela olhou de cima para baixo, ela não viu apenas a carteira, mas ela viu também os materiais que estavam em cima da mesa. Passou um pouquinho, a Camila começou a observar a carteira de cima, mas de um jeitinho inclinado. Veja só o que ela observou. Olha que interessante! Esta foi a visão que a Camila teve olhando de forma inclinada. Ela teve a visão da carteira de forma oblíqua. Depois que a Camila me explicou isso, eu também passei a observar as coisas de diferentes tipos de visão. Veja algumas fotos que registrei na sala de aula. Eu observei esses objetos de frente e tive esta visão frontal. Observei uma mesa, uma cadeira e a lixeira. Esta é a visão de frente, visão frontal. Depois, tive esta visão olhando de cima para baixo, a visão vertical. Depois, observando estes mesmos objetos de cima e de ladinho de forma inclinada, eu tive esta visão oblíqua. O Beto, o nosso colega lá da sala, também ficou curioso com a explicação da Camila. Ele pegou uma caixa e começou a observar também.
Na visão frontal, eu vejo a parte da frente dos objetos. Na visão vertical, eu vejo somente a parte de cima dos objetos. Na visão oblíqua, eu vejo a parte de cima dos objetos e pelo menos uma das laterais. Beto levou essa história tão a sério que pediu um tio dele para fotografar algumas casas do bairro. Olha que bacana! Esta foi a visão frontal. Ele ficou de frente para estas casas e tirou estas fotos. Visão frontal. Depois, ele pegou um drone e tirou estas fotos de cima para baixo. Esta é a visão vertical. Ainda no seu drone, ele afastou um pouquinho e deu esse tipo de visão. Ele deu uma olhadinha e fotografou de forma oblíqua, ou seja, de cima, mas de forma inclinadinha. Deu para ver o teto da casa e uma das partes da casa. Olha só, visão oblíqua. Agora, meus amores, que nós já vimos um pouco mais sobre os diferentes pontos de vista, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 28. Vamos lá, 28. Tia Ana Patrícia vai fazer a leitura. Vocês devem acompanhar, tá bom? A leitura depois a tia vai explicar para vocês a atividade para vocês responderem, tá bom? Então vamos lá. Tenho certeza que vocês vão adorar essa atividade. Então, acompanhando aí a leitura, a representação dos espaços. Ouça a leitura do texto abaixo. Hoje fiquei em casa sem brincar. Todos os meus amigos estavam brincando na minha rua. Só me restou ficar olhando da janela. Só que daqui tudo que vejo é pequeno. Ontem mesmo passou um carro de bombeiros. Quando corri para ver, a única coisa que vi foi um ponto vermelho. Também como vou ver tudo do tamanho real, se estou olhando tudo da janela do 25º andar. Daqui vejo tudo muito pequeno. Então, por que ele vê tudo muito pequeno? Porque ele está no 25º andar de um prédio, né? Ele está lá no alto e ele olhando de cima, ele não vê nada no seu tamanho real, né? Então, esse é um texto, olha só, de Gilvanice Marques de Lima. Agora pense, quando estamos em um prédio e olhamos para baixo, vemos tudo de outro tamanho. O que é grande fica pequeno e o que é pequeno quase não vemos. Isso porque nós estamos distante do que estamos vendo. O seu tamanho na fotografia é diferente do seu tamanho real. No texto acima, a criança que estava na janela do 25º andar não consegue ver as outras crianças no seu tamanho real. Do mesmo modo, quando essa criança vê os carros, as motos, os caminhões, etc. Ela vê tudo em um tamanho menor, porque está olhando tudo de cima. Então, quando podemos observar, né, de diferentes pontos de vista. Aqui ele está olhando de cima, né? Então, de cima para baixo. E olhando da altura em que ele estava, no 25º andar, ele não consegue ver os objetos, as pessoas, os carros do tamanho real, né? Ele vê no tamanho menor. Agora, lá na página 29, é possível fazermos o desenho dos espaços nos quais vivemos. Através dessas representações, podemos ter uma ideia de como é o espaço realmente. Os espaços podem ser representados como se estivéssemos vendo de frente
ou se estivéssemos vendo de cima. Observe os espaços representados a seguir. No primeiro, nesse quadrinho azul, nós podemos observar a padaria. A padaria sendo vista de frente e a padaria sendo vista de cima, né? Ao lado, a biblioteca sendo vista de frente e a biblioteca sendo vista de cima. Observem só as mesas com as cadeiras, né, as prateleiras de livro. Não podemos ver os livros de frente, né, mas nós podemos ver a parte de cima das prateleiras. Abaixo temos a sorveteria sendo vista de frente e a sorveteria sendo vista de cima. Olha só as mesinhas, o balcão, né? E o parque? O parque, veja só, ele sendo visto de frente e ele sendo visto de cima. Então, aqui nós podemos observar 2 pontos de vista de cada lugar. Agora, meus amores, é com vocês. Vocês vão responder a atividade da página 30 e 31. Construindo o estudo da geografia. Observe os espaços representados a seguir e escreva o nome de cada um deles. O que será isso? Que espaço é esse? Observem direitinho que tem muitas dicas, né? Agora, que lugar será esse? Abaixo. Observe direitinho. Todos esses espaços está sendo visto de cima, né? Do ponto de vista de cima. Então, a página 30, vamos responder a página 30 e a página 31. Na questão de número 2, escolha um lugar que você conheceu e de que gostou. E tente representá-lo nos espaços a seguir. Não deixe de colocar o nome desse lugar. Então, você vai colocar esse lugar sendo visto de frente e esse lugar sendo visto de cima. Então, 2 pontos de vista. Agora, na questão de número 3, observe a representação do supermercado a seguir e escolha onde cada produto deverá ser colocado. Desenhe ou escreva o nome do produto em cada espaço. Por exemplo, meus amores, aqui nós podemos observar a entrada. Aqui nós temos os caixas, né? Que são os lugares onde fazemos a compra e precisamos pagar. Então, esse lugar são os caixas, né? Onde a gente passa a compra e faz o pagamento. E aqui temos o supermercado, as prateleiras. Nesses espaços, vocês devem colocar o nome de alguns produtos que vocês acham que tem nesse supermercado, tá bom? Então, usem a sua criatividade, lembrem de vários produtos interessantes que a gente sempre precisa ter em casa, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de geografia de hoje, tá bom? E na próxima aula nós voltaremos dando continuidade a esse conteúdo sobre os pontos de vista das coisas, dos objetos, dos lugares, das pessoas, tá bom?